Olá pessoal, hoje vocês irão ter a primeira aula sobre fundamentos da radiciação. Muita gente vai estar aprendendo, outros vão estar reaprendendo e revisando aí esse conceito fundamental da matemática básica. Tá? Então essas questões aqui que vocês estão expostas serão feitas ao final da aula e até lá vocês vão aprender algumas propriedades importantíssimas e também algumas condições de existência de uma raiz. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão e deixo aqui na descrição do vídeo informações adicionais a meu respeito e também sobre este conteúdo. E desde já eu deixo o meu convite aqui para vocês se inscreverem neste canal e também, se gostarem aí da didática e da aula, deixe ativado o sininho para estar sempre recebendo minhas aulas e deixe seu like aí nos vídeos que você mais gostar, ok? Vamos então à nossa aula de hoje, vamos lá. Bem, para o estudo da radiciação, vamos aqui às primeiras definições e alguns detalhamentos e algumas particularidades que envolvem a radiciação. Então, essa aula, conforme eu disse, ela é direcionada para alunos que tenham muita dificuldade em radiciação ou que ainda não aprenderam, como também para muitos pais aí que querem ajudar os filhos aí na lição de casa aí sobre esse assunto, ok? Então, eu vou estar fazendo uma aula bastante detalhada para que todos possam entender. Então vamos lá, olha só, primeiro, todo mundo já ouviu falar de raiz, principalmente raiz quadrada, que é o mais utilizado. Então, antes de falar sobre essas raízes e propriedades, vamos à definição do símbolo de raiz. Então, olha só, quando você vê esse símbolo aqui, eu chamo de radical. O númerozinho que vem aqui dentro, nesse local aqui do sinal do radical, chamamos de índice. É um número que a gente coloca bem pequenininho aqui. E o número ou a letra que vai aqui dentro, sob o radical, é o que nós chamamos de radicando. Um exemplo, tá? Um exemplo bem clássico aqui, ó. Eu posso falar que raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a esse 3 aqui, olha, então eu faço assim, ó, 2 elevado ao cubo é igual a 8, que fica aqui no radical. Entenderam? Tá? Então quer dizer que raiz quadrada de 25 é igual a 5. Alguém pode falar, mas professor, você não colocou o 2 aqui? Não precisa. Se você quiser colocar o 2, pode colocar, não é errado. Tá? Então toda vez que você vê uma raiz e não tem nenhum índice aqui, você já sabe que é um 2 que está aqui e chamamos de quadrado. Então, definição de raiz, nós podemos falar assim, a raiz, nesse caso é 2, elevado à potência, cujo valor é o mesmo do índice aqui, 2 ao cubo, é 8. Guarde bem essas definições, porque nós vamos utilizar muito esses termos, radicando, radical, índice, raiz, ok? Bom, então agora vamos para as particularidades e existência. Para que uma raiz enésima aqui, e vamos colocar um A aqui, para que essa raiz exista, o n, que é o índice, tem que pertencer ao conjunto dos números naturais com asterisco. Bom, o que é isso, professor? Olha só, significa que o n só pode ser inteiro e positivo e diferente de 0. Ou seja, então esse cara aqui, o n só pode ser maior ou igual a 1 e vai até o infinito, onde quiser. Mas só número inteiro, então é 1, 2, 3, ok, gente? Então a raiz enésima de A, lemos assim, raiz enésima de A. 2.2. Raiz enésima de 0 será sempre 0, independente do valor do n. Sempre lembrando, o n só pode ser maior que ou igual a 1, tá? Então, mas não importa qual valor que ele tem aqui, raiz quadrada, ou raiz enésima, ou raiz cúbica, não importa, será sempre 0. Outra observação, 2.3, raiz enésima de 1 também será sempre 1, tá? Porque 1 elevado a n será sempre 1. Essa observação aqui é muito importante, gente. Olha só, quando eu falo, é muito comum, eu já vi muitos alunos, e eu também já cometi quando estudante, esse erro aqui.
Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Não é verdade isso aqui. Conceitualmente, raiz quadrada de 4, se eu tenho sinal positivo aqui, é 2 positivo. Para que o menos 2 seja raiz desta de 4, é necessário que eu coloque aqui o sinal de menos, aí sim a raiz de menos 2 será validada. Outro detalhe, o índice n aqui, sempre quando par, não poderá ser negativo aqui dentro, ok? Então, para que a raiz de 4 seja menos 2, o sinal de menos tem que estar na frente da raiz. Muito importante esse detalhe, não cometam esse erro, principalmente em provas, aí uma pegadinha, falando se é falso ou verdadeiro, eles vão colocar raiz quadrada de 4 igual a mais ou menos 2, aí o aluno vai cravar correto e ele vai errar, tá? Conceitualmente, raiz quadrada de 4 positivo é 2 positivo. Raiz quadrada negativa de 4 é o menos 2, desde que ele tenha esse sinal de menos na frente. Mas e se tivesse um caso assim? Ó, eu vou fazer o caso 2.5, que é mega importante aqui. X ao quadrado igual a 4. Por exemplo, nesse caso aqui, você pode escrever que x, raiz quadrada de x ao quadrado é x, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2. Entenderam, gente? Tá? Então, quando você tem uma incógnita x ao quadrado é igual a 4, nesse caso você pode falar que a resposta pode ser mais 2 ou menos 2, porque o x é uma incógnita. E nessa incógnita eu posso atribuir tanto o valor 2 positivo como 2 negativo. Então quer dizer que por essa definição, se eu tiver escrito aqui assim, olha, mais ou menos raiz quadrada de 16. Bom, raiz quadrada de 16 todo mundo sabe que é 4. Se eu tiver esse sinal aqui, mais ou menos, aí eu posso escrever que a resposta poderá ser mais ou menos 4. Entenderam, gente? Então é muito importante vocês guardarem este conceito aqui de sinal, tá? Então, raiz, não cometam esse erro aqui 2.4, raiz enésima de 0 é 0, raiz enésima de 1 será sempre 1, raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2. Essa seria verdadeira esse daqui. Principalmente quando a gente vai resolver lá a forma de Bhaskara, vocês vejam que ele já tem esse mais ou menos na formulinha, tá certo? Bem, e por último aqui, potências com expoente racional. Bom, o que quer dizer isso? É muito comum, principalmente lá para frente, quando vocês forem estudar equação exponencial. É fundamental você conhecer isso daqui. Olha só. Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3. O índice aqui você já sabe que é 2. E aqui eu tenho um expoente invisível, nesse caso aqui, que é 1, não é isso? 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3. Mas quando é elevado a 1, você não precisa escrever. Mas para que você transforme esta raiz dessa forma com o símbolo do radical e não vai usar o radical, você pode escrever dessa forma aqui, ó. Você copia o radicando, que é o 3, pega o numerador, que é o expoente do 3, que nesse caso é 1, e divide pelo índice, que é 2. Então, 3 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Fundamental esse caso aqui. Você pode também transformar, voltar essa operação para cá, ou fazer essa operação como nós fizemos aqui. Então, por exemplo, raiz cúbica de x elevado a 5, por exemplo. Posso usar essa definição aqui, é a mesma coisa que x elevado a 5 sobre 3. Tá? Então, essa propriedade aqui vai ser muito utilizada lá para frente aí em alguns exercícios, principalmente sobre equação exponencial e logaritmo. Beleza? Bem, então vamos agora às propriedades da radiciação. Vamos lá. Bem, vamos agora então às propriedades das raízes. Pessoal, muita atenção em cada uma delas, porque todas elas são importantes, ok? Então vamos à primeira propriedade, que é a multiplicação de raízes de mesmo índice. Então, se eu tiver duas raízes de mesmo índice multiplicada, por exemplo, A e B, você pode transformar numa única raiz, naturalmente com o mesmo índice,
e multiplicar dentro do radicando aqui, ok? Então um exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4, por exemplo. Então, como as duas raízes têm o mesmo índice, então eu pego, transformo numa única raiz de índice 3, multiplico 2 vezes 4, 2 vezes 4 vai dar 8, mas nesse caso aqui, qual o número que multiplicado 3 vezes seguidas por ele mesmo daria 8? É o 2. Então, porque 2 ao cubo é igual a 8, tá? É assim que você faz uma conferência de raiz. Pega o resultado, que é a raiz, e eleva ao expoente desse mesmo valor do índice. E o resultado tem que ser o radical radicando debaixo do sinal de radical, ok? Vamos agora para um exemplo de divisão aqui, o exemplo B. Se você está dividindo duas raízes de mesmo índice, você pode transformar numa única raiz e pegar os dois radicandos e fazer uma fração entre elas, obedecendo sempre que o numerador será sempre esse cara de cima e o denominador isso aqui. E claro que nesse caso, um exemplo numérico aqui, o B tem que ser diferente de zero, é uma condição necessária, porque um denominador não pode ser igual a zero na matemática. Okay? Então, vou fazer aqui um exemplo bem, por exemplo, raiz cúbica de 32 dividido, por exemplo, por raiz cúbica de 4. Então, você vai transformar numa única raiz cúbica, naturalmente, colocar os dois valores na forma de fração, e nesse caso, 32 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 8, não é isso? Então vai ficar raiz cúbica de 8, que vai ser a mesma coisa do exemplo acima, que é 2, tá? É claro que é um exemplo bem simples para que você possa ter essa compreensão. A segunda propriedade, isso daqui leva muita gente ao desespero quando vê um exercício assim, né? Mas ele é muito simples, gente. Presta atenção, olha só. Se você tiver uma raiz dentro de outra raiz, você pega, transforma numa única raiz, que é esse cara aqui, multiplica os dois índices e coloca o resultado aqui no lugar do índice e mantém o A. Agora, muito cuidado, gente. Se tivesse um número aqui na frente dessa raiz, você não poderia fazer direto do jeito que estou fazendo aqui. Você teria que colocar esse número aqui dentro dessa raiz. Nós vamos fazer um exercício depois para mostrar esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 e aqui 3, esse 2 você elevaria o 3 e colocaria aqui dentro debaixo do radical aqui. Tá? Então, se fosse 2 e 3, ficaria 8 aqui dentro. Então, vou pegar um exemplo aqui. Raiz quadrada. Lembrando que raiz quadrada você não precisa escrever debaixo raiz cúbica de 64. Nesse caso aqui, ficaria como? Bastaria que você colocasse numa única raiz. 3 vezes 2 vai dar 6. Lembrando que quando não tem, é 2. 3 vezes 2 dá 6. Raiz sexta de 64. Ok? Se não der para resolver, você deixa na forma de raiz normal. Depende do exercício. Vamos então agora para a nossa terceira propriedade. Vamos lá. Agora, a terceira propriedade é raiz de potência. Essa propriedade também é muito oportuna aí em alguns exercícios, tá? Fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem uma raiz, toda ela elevada a uma potência m, no caso aqui, se for conveniente, você pode pegar essa potência, esse expoente, e elevar o radical a esse mesmo expoente. Então, você pegando esse m e elevando aqui dentro do radical, beleza, tranquilo, pode fazer isso aqui, desde que esse m pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Não dá para a gente fazer isso na forma de fração, por exemplo. Bem, então vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. Então, observem que nesse caso aqui, olha, não tem como eu resolver direto, concorda? Porque 4 elevado a 5 não tem como eu simplificar essa potência 5 com o 2, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso transformar, então, o inverso dessa propriedade aqui. Também é válido, tá? Por exemplo, se eu quiser voltar isso aqui para cá, eu posso fazer. Então, eu posso fazer que raiz quadrada de 4 elevado à quinta potência. Ou seja, eu voltei essa propriedade para essa situação aqui original. Eu posso fazer? Claro que eu posso. Matematicamente, eu posso sem nenhum problema. Agora, aqui ficou muito fácil, porque a raiz quadrada de 4, você sabe que é 2, então vai ficar 2 elevado à quinta potência.
E quanto que é 2 elevado a 5? É 32. Você viu como facilitou essa propriedade aqui, facilita aí o cálculo. Vamos para um outro exemplo aqui. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. Até daria para fazer direto, mas vamos usar essa propriedade para vocês verificarem e observarem que realmente é muito prático. Olha só, aqui eu posso fazer então a mesma coisa. Eu pego a raiz cúbica de 8, que você já sabe de cabeça quanto é, e esse 2 aqui eu jogo aqui fora. Quanto que é a raiz cúbica de 8? É 2, então vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então observem a praticidade dessa propriedade aqui. Muito bem, agora vamos para essa quarta propriedade, que é a alteração de índice. Essa alteração de índice significa o seguinte, que você pode multiplicar o índice com a potência do radical por um mesmo valor. Pode ser, no caso aqui, colocando P vezes N e P vezes M. Você pode fazer isso, não está alterando. Quando eu falo multiplicação, é a mesma que divisão. Você concorda que se o P for, por exemplo, meio, eu estaria dividindo o N por 2 e o M por 2, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos pegar aqui como exemplo aqui, ó, raiz quarta de 2 ao quadrado. Então aqui, ó, se eu dividir esse cara aqui por 2 e aqui dividir por 2, eu não estou alterando essa conta aqui. Então dividindo isso aqui por 2 vai ficar raiz quadrada, que eu não preciso escrever, e 2 por 2 vai dar 1. Então é a mesma coisa, claro, não precisa escrever esse 1, então fica raiz quadrada de 2, ok? Um outro exemplo aqui para reforçar, raiz oitava de 2 elevado à sexta potência é a mesma coisa aqui. Dividindo 8 por 2, não vou escrever aqui, tá? Você já vai entender. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4, 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar 2 ao cubo, que é a mesma coisa que raiz quarta, 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Não tem como eu simplificar mais do que isso aqui, vai ficar assim. Então, essas são as principais propriedades da potência e vocês vão verificar agora nos exercícios de como a gente utilizar aí da melhor forma essas propriedades, beleza? Então vamos agora aos exercícios, vamos lá. Bem, então agora vamos fazer alguns exercícios relativos aí a tudo que a gente viu até agora, principalmente na utilização das propriedades que a gente viu. Então olha só, primeira questão, eu tenho duas raízes de mesmo índice multiplicadas. Vocês lembram que eu posso fazer então transformar numa única raiz e multiplicar já direto. 9 vezes 3 vai dar quanto? 27. Então, muito cuidado, os índices desses radicais aqui têm que ser iguais, senão não pode fazer essa multiplicação. Mas raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que quanto? Ou seja, qual é o número que multiplicado 3 vezes seguida dá 27? É o 3. Então, primeira questão é essa daqui. Aqui, a propriedade da divisão de raízes de mesmo índice, eu posso transformar numa única raiz, fazendo esse radical único e colocar essa fração 20 sobre 5 aqui dentro do radicando aqui. Então, nesse caso aqui, olha, raiz, quando não tem nada, vocês já sabem que é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 20 sobre 5, quanto que vai dar 20 sobre 5? Raiz quadrada de 4, certo? 20 dividido por 5 vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é 2 positivo. Aqui, raiz dentro de uma outra raiz. Muito cuidado que quando você vai fazer essa multiplicação de índices, fora desse radical não pode ter nenhum outro valor, a não ser esse 1 aqui que está escondido. Então não pode ter nenhum outro valor. Então aqui você pode multiplicar as duas raízes, os dois índices, 4, e fazer 81 aqui. Qual é o número que multiplicado 4 vezes seguida vai dar 81? 3, não é isso? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 27, 27 vezes 3 dá 81, então resposta 3. Aqui aquela propriedadezinha de potência, quando você vê que não dá para eu calcular dessa forma aqui, você vai transformar essa potência do radicando numa potência de toda a raiz. Então eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso pegar essa raiz cúbica e ao invés de utilizar esse quadrado, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse quadrado que está aqui no radicando, eu jogo para cá. Essa propriedade tanto faz eu fazer o inverso, né, passar o 2 aqui para baixo, ou pegar esse 2 e isolar aqui, fazendo ele quadrado de toda essa raiz aqui. Por que isso aí? Porque às vezes é conveniente você fazer assim, raiz cúbica de 64
Não é muito mais fácil de calcular? Quanto que é raiz cúbica de 64? Ou seja, qual número que multiplicado 3 vezes seguida vai dar 64? É o 4, não é isso? Então é a mesma coisa que 4, esse 2 aqui é o quadrado, está aqui fora agora, 4 ao quadrado dá 16. Pronto, está resolvida essa questão aqui. Nesse caso aqui, não adianta eu fazer como eu fiz no exercício anterior, porque se eu fizer isso aqui, vai ficar raiz oitava de 2, não vai dar, não tem como. Nesse caso aqui, melhor você usar aquela propriedade da simplificação. Como assim? Não é possível simplificar o 8 e o 6? Sim, por quanto? Por 2. Então, se eu dividir o 8 por 2 aqui, ó, vai dar 4. E se eu dividir o 6 por 2, vai dar 2 a terceira. Tá? Aqui por 2 vai dar 4. Então, ficou raiz quarta de 8. Não dá para melhorar mais que isso aqui, então você vai deixar dessa forma aqui. Vamos lá então agora para a sexta questão. Essa sexta questão, gente, é muito importante porque é um recurso utilizado em muitos exercícios aí de radiciação, de função exponencial, de logaritmo, enfim, é um conceito bastante utilizado aí na matemática. Então vamos lá, olha só, o 12, vocês sabem que não dá para extrair raiz quadrada de 12. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Então 12 não dá. Então nesse caso aqui, você vai decompor o 12, como? Eu vou fazer aqui do lado, o 12 você decompõe assim, ó, aquela velha história, né? 12 por 2 vai dar 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então você tem esse parzinho aqui, separa em parzinho. Esse parzinho aqui é 4. E o que estiver sozinho deixa aqui. Então você vai fazer isso daqui, ó, do jeito que eu fiz ali. O parzinho deu 4 vezes 3. 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3, mas o 4... tudo que for parzinho é possível extrair raiz quadrada. 4, raiz quadrada de 4, quanto que é? 2. Então, o 2 vai ficar aqui fora do radical. E dentro do radical vai ficar só quem? Só o 3 que ficou lá dentro. Não tem como extrair raiz quadrada de 3. Agora, a questão 7. Olha só, pessoal. Dado dois números positivos, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 4, determine o maior deles. Olha só, o maior, até para gente que tem bastante prática, é difícil saber de cara qual que é maior. Então, você vai transformar cada raiz disso aqui com um índice igual para ambos. Como é que eu faço isso? Bom, vocês perceberam que aqui a primeira raiz eu tenho raiz cúbica de 3 e eu tenho aqui na segunda raiz, raiz quarta de 4. É como se você utilizasse o MMC. Qual que é o MMC de 4 e 3? Não é o 12? Bom, então quer dizer que eu posso transformar numa raiz de 12? Posso, desde que eu faça o seguinte, se eu multiplicar aqui por 4 para dar 12, eu tenho que levar aqui também a 4. Então eu posso fazer o seguinte, ó, esse cara aqui, 3 vezes 4 vai dar 12. Como eu multipliquei aqui por 4, aqui eu elevo a 4 também. Então isso vai dar raiz 12ª de 3 vezes 3 dá 9, 3 a quarta vai dar 81. Aqui, vamos fazer aqui agora a mesma coisa. Para dar 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3 aqui. E elevo aqui por 3 também. Entenderam, gente? Então, 4 vezes 3 vai dar 12. E o 4, como eu multipliquei aqui fora por 3, aqui vou elevar a terceira potência também. Bem, agora eu faço aqui a continha. Então, raiz 12ª de 4 ao cubo vai dar quanto? Vai dar 64. Agora sim, agora é fácil comparar. Qual que é maior? É claro que é esse cara de cima, né? 81, raiz 12ª de 81, tá? Então, como tem os mesmos índices, é só pegar o valor maior, ok? Então, disso aqui eu concluo que raiz cúbica de 3 é maior do que raiz quarta de 4. Ok, gente? Entenderam? Tá? Vamos para a oitava e última questão dessa aula aqui. Eu tenho essa expressão aqui, raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 72 mais 5 raiz de 2 igual a x. Então, x vale pá. Pessoal, observe que aqui é 8, aqui é 72, aqui é 2. O 2 não dá para melhorar mais que isso aqui. A raiz de 2 não tem como simplificar. Mas o 72 e o 8 dá. Agora, como é que eu transformo? Vocês perceberam que aqui todos esses números dá para transformar numa potência de 2 ou numa raiz de 2? Sim, porque o 8, todo mundo sabe que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então vamos lá, olha só, raiz de 8, vamos fazer aqui, ó. Raiz de 8 é a mesma coisa que, eu já vou fazer aqui desmembrado, utilizando o recurso que eu utilizei aqui no exercício 6. Não é a mesma coisa que 4 vezes 2, o 8, mas o 4 eu consigo eliminar. Então esse cara aqui vai ficar, raiz quadrada de 4 é 2, 2 raiz de 2.
Raiz de 72, raiz de 72 agora, olha, raiz de 72. Para facilitar a conta, sempre façam o seguinte, gente, ó, 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 2 não dá mais, por 3 dá 3, por 3 dá 1 e ok. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho um parzinho de 2 aqui e um parzinho de 3 aqui. Esse parzinho de 2 dá 4 e o parzinho de 3 vai dar 9. Esses dois aqui eu posso multiplicar, vai dar 36. Então, esse cara aqui vai ficar 36 vezes quanto? O único que sobrou, 2 aqui. Mas o 36 eu consigo extrair raiz quadrada, não é isso? Raiz quadrada de 36 é 6. Então, 6 fica aqui fora e o 2 fica preso aqui dentro. Olha que legal que ficou agora. Agora eu posso substituir. No lugar da raiz de 8, eu vou colocar 2 raiz de 2. Menos quanto? 6 raiz de 2, que é a raiz de 72. Menos 6 raiz de 2. E aqui o último, mais 5 raiz de 2. Mais 5 raiz de 2. Igual a x. Agora aqui, gente, muita gente se confunde, mas gente, simplifique a vida de vocês. Chame raiz de 2 de abacaxi, por exemplo. Uso muito em sala de aula. Chama esse cara de abacaxi. Eu tenho aqui 2 abacaxi, menos 6 abacaxi, mais 5 abacaxi. Se eu pegar esses dois positivos aqui, ó, 5 mais 2 abacaxi dá 7 abacaxi. Menos 6 abacaxi vai dar quanto? 1 abacaxi. Então, x igual a raiz quadrada de 2 apenas. Ah, professor, mas não é 1. Ah, mas não precisa escrever 1. Ok? Então, a alternativa D de dado. Pessoal, nas próximas aulas eu vou fazer algumas questões sobre radiciação já de um nível um pouco mais puxado. Então aguardem aí as próximas aulas sobre esse assunto aqui, ok? Esperando aí que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, seja aqui nos comentários ou seja inbox. Eu vou ter o maior prazer de atendê-los, ok? Um grande abraço a todos, pessoal, e fiquem com Deus. Até a próxima aula.